Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, hoje, nossa lição de número 11. E o nosso tema é a forma do culto. Então, irmãos, aqui no nosso texto do dia, que está em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo aqui, falando aos romanos, que nós temos que ter o nosso culto racional, que nós temos que nos apresentar a Deus em sacrifício vivo. Mas como nós fazemos isso? Nos preparando antes de ir para o culto. E o que é essa preparação de antes de ir para o culto? É orar, ler a Bíblia, falar com Deus, buscar a Deus. Por quê? Porque hoje nós vemos que no domingo é os programas mais horríveis, mais baixos que se passam na televisão, que é o dia que nós, pentecostais, chamamos de dia do Senhor. Mas é o domingo, é o dia mais terrível. O futebol, que antigamente era no sábado, hoje é no domingo. Então nós vemos, irmãos, que tudo isso é colocado para muitas vezes tirar nossa atenção acerca do culto ao Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Qual é a forma do culto que nós temos que colocar? É nós termos ser racionais no culto, discernir e absorver tudo aquilo que o Senhor está falando para nós. E aqui na síntese, aqui, Deus criou todas as coisas ordenadamente, nada veio do caos. Tudo que existe tem uma razão de ser. Assim também no culto ao Senhor necessitamos de princípios básicos e organização. Então nós vamos falar muito acerca da liturgia, da organização, da ordem no culto, para que tudo venha a ser bem ordenado e o Senhor possa receber nosso louvor. Deus não gosta de bagunça, irmãos. E o apóstolo Paulo, até mesmo o nosso texto bíblico aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 ao 33, quando vai falar acerca dos dons, como tem que ser organizadas as coisas, nós vemos que Deus não gosta de bagunça, Deus gosta das coisas bem organizadas, ou seja, todo mundo pode falar mais um depois do outro para não virar bagunça, não virar tumulto. E aqui no versículo 26 diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito por 3, e por sua vez e haja intérprete. Aqui o apóstolo Paulo estava falando até a questão da ordenação do culto, o que as pessoas deveriam fazer, como que as pessoas deveriam se portar no culto. Por quê? Para que não viesse a haver tumulto, todo mundo falando língua estranha e aquela coisa, e ninguém entender nada. Então, nós vemos o quê? Que Deus, que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, estava falando para o povo ter ordem no culto. Deus quer que nós tenhamos ordem quando nós estivermos no culto. Quando for profetizar, um profetiza depois o outro. Quando for fazer algo, um faz depois o outro. Falar língua estranha alto para todo mundo ouvir é só quando tiver um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo aí com Deus, aquilo que nós estamos falando. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, mas não 2 ou 3 profetas na mesma hora. Fale um, depois o outro, depois o outro. Mas julgar aqui é a profecia, não o profeta. Mas se os outros estiverem assentados for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas esteja sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, o espírito dos profetas, não que a pessoa quando estiver profetizando, ela não está em transe, depois ela acorda, nossa, o que eu disse? Não. Deus vai colocando para nós falarmos, que eu também já tive essa oportunidade de profetizar, Deus vai colocando para nós falarmos, e nós vamos falando com racionalidade. Não falar desordenadamente. Então, Deus aqui está falando que o espírito do profeta esteja sujeito ao profeta, porque às vezes Deus para de falar e o profeta continua falando. Então, tomemos cuidado com isso. Na nossa introdução, nessa lição, estudaremos questões como existe uma liturgia ideal. Liturgia, formalismo e fanatismo. Culto à forma versus culto a Deus. Estudaremos a respeito da natureza, necessidade lógica da liturgia, compreendida como conjunto de procedimentos públicos que orientam o culto a Deus. Então vai fazer aqui, vamos dizer assim, um debate acerca do culto
o formalismo e o culto a Deus. O culto que tem que ser a Deus, o culto que muitos estão fazendo. Mas a gente não está aqui para criticar, para falar de ninguém. Nós vamos apenas dizer aquilo que está na palavra, que cada um está fazendo da forma que acha correta. Amém? Aqui. O que é liturgia? Né? Liturgia, meus irmãos, é uma coisa que veio já antigamente. Por quê? Para que viesse ter ordem, viesse ter uma certa organização, uma ordenação, ou seja, um faz, depois o outro. No culto, é sempre aquela coisa. Você pode perceber, meus irmãos, o culto das igrejas nunca é desordenado. Alguns começam os louvores, sempre começa com os louvores, e normalmente com a última palavra, alguns com últimos louvores, mas você pode ver que a liturgia do culto das denominações, das igrejas, até mesmo uma congregação ou um pastor adota uma liturgia, e você pode perceber que vai ser sempre aquela liturgia. Vai ser sempre daquele jeito. Para quê? Para que possa ter ordem. Mas isso é uma palavra grega que já vem de muito tempo, que eles usavam o quê? No trabalho. Então nós vemos o quê? Que Deus, ele se agrada da organização. Deus, ele se agrada quando nós fazemos as coisas conforme a sua vontade e direito. E tudo tem que ter ordem. Ordem no culto. Quem precisa de liturgia? Se vivemos em comunidade natural que em determinado momento surjam as divergências, elas não são necessariamente fruto do pecado ou da influência de Satanás, mas produto de nossas singularidades. Essa natureza multifacetada da humanidade repercute no corpo de Cristo, assim como nos ministérios que exercemos nele. Diante dessa condição própria da humanidade, o desenvolvimento de um conjunto de princípios para a organização do culto é absolutamente necessário. Então, às vezes a gente quer colocar culpa nisso, culpa naquilo. Ele está falando que de repente colocar culpa até em Satanás, mas não. Quem tem que colocar a organização do culto somos nós. É a pessoa, no caso o pastor, que está direcionando o culto. De repente troca de pastor, ele muda uma liturgia ou outra ali. De repente aos jovens que sempre cantam depois dos hinos da harpa. Eu estou falando isso porque nós temos a Assembleia de Deus e nós sabemos que nossa liturgia é a oração, depois os hinos da harpa, e alguns leem a palavra, outros já partem logo para os hinos do coral ou das irmãs, mas é sempre assim, primeiro a oração, sempre oração, depois os hinos da harpa, e alguns grupos de louvor, mas nós vemos, meus irmãos, que sempre por último é a palavra. Nós vemos que nossas denominações, a Assembleia de Deus normalmente adota esse princípio, né? essa liturgia básica aqui para nós. Então as pessoas ficam pensando, poxa, eu vou para o culto, mas já sei tudo o que vai acontecer, porque a liturgia é sempre a mesma. Mas se nós estivermos com racionalidade, nós vamos absorver o culto de forma diferente. Então, o que nós vemos aqui? Quem precisa de liturgia? Nós precisamos de liturgia. Nós precisamos ser organizados no culto. Nós precisamos estar fazendo as coisas direito no culto para que Deus possa receber o nosso culto. Deus não é Deus de confusão. Deus quer que nós tenhamos organização no culto. Quais os fundamentos de uma liturgia? O primeiro fundamento de liturgia é louvor a Deus. Tudo que acontece no culto deve exaltar e bendizer ao Pai. Logo, se algo é realizado sem tal finalidade, deve ser suprimido de devoção coletiva. Então nós vemos que o quê? Que aqui, ele está defendendo aqui que tem que ser primeiro o louvor e adoração a Deus. Eu falo ele defendendo porque nem todas as denominações, nem todas as igrejas pentecostais, até mesmo neopentecostais, adotam esse método. Mas aqui é muito bom, meus irmãos. Eu particularmente, eu defendo esse método aqui. Por quê? Porque quando você chega na igreja, você tem que chegar preparado. Tem que chegar de coração aberto, racional, sabendo aquilo de Deus, tendo uma noção das coisas do Senhor. Então, quando a pessoa chega preparada, a gente absorve melhor o louvor. Então começa, vamos dizer assim, algo, vamos dizer, esquentando. Para que quando chega na hora da palavra, que é a hora, vamos dizer assim, da primazia do culto, que muitos têm desprezado esse horário, porque alguns cantam nos grupos, outros tocam, e na hora da palavra parece que sai todo mundo da igreja, e também, quando na hora da palavra, as pessoas estão conversando, estão prestando atenção. Isso acontece muito, irmãos. Então tomemos cuidado com isso. Não é você chegar na igreja, fiz minha parte, e agora está tudo bem. Não, agora você prestou seu culto a Deus, então agora você tem que sentar para ouvir, para poder consumar tudo aquilo que está acontecendo. A segunda razão de ser da liturgia é a coletividade, isto é, tudo que envolve o processo de organização e do culto deve visar o bem comum.
jamais o interesse individual. Por isso, gostos e preferências particulares precisam ser deixados de lado. Então, por isso que vai cantar o grupo das irmãs, vai cantar o grupo dos jovens, vai cantar o grupo das crianças, dos adolescentes, o coral. E nós percebemos, irmãos, que tudo isso é coletivo. Nós vamos fazer as coisas coletivas. Se é uma festa, é coletiva. Todos têm que decidir aquilo que vai fazer, dar opinião, partir da opinião para todos, colocar a opinião para que todos possam se envolver no trabalho. Então, tudo aqui é o quê? Para que todos, é lógico que não vai agradar a todos, mas nós vemos o quê? Que Deus ele se preocupa com o quê? Que nós fazemos as coisas coletivas, todos envolvidos no mesmo propósito, no mesmo ideal. Então aqui o culto é organizado para a glória de Deus e a alegria de todos os adoradores. O terceiro elemento da liturgia é a organização, a aplicação da liturgia deve permitir que a participação no culto seja inteligível a todos. Todos têm que participar do culto. Ah, mas eu não participo de nenhum grupo da igreja. Não, você pode participar adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus e intercedendo para que Deus possa receber esse culto. Irmãos, então nós vemos que todos no culto, todos têm o espaço de participação. Todos podem participar. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm a sua maneira de participar do culto e Deus recebe o nosso culto. Deus quer receber o nosso culto. O problema do culto em Corinto. Corinto, uma igreja de excessos. A igreja em Corinto espelhava a comunidade na qual estava inserida, cheia de exageros e imoderação. Não que aquela comunidade fosse apenas um reduto de pecados, apesar deles existirem, mas, ao contrário, a graça de Deus fora derramada ali de modo especial. Aquela igreja transbordava em bênçãos de Deus. Esse talvez fosse o bom problema. Em Corinto havia tantos dons, bênçãos, milagres e ministérios que se iniciou ali um choque de atuações e serviços. Enquanto alguns eram abençoados, outros eram atribulados. Foi algo tão sério que a comunidade chegou a partidarizar-se em torno de algumas lideranças, as quais, por sua vez, possuíam características ministeriais e carismáticas diferentes. Diante desses abençoados, mas problemático excesso de dádivas, o que fazer? Irmãos, então nós vemos aquela passagem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, né? Então eles começaram a se partidarizar. É uma palavra, uma igreja muito abençoada acerca dos dons espirituais. Eles, vamos dizer assim, a gente usar o linguajar popular, eles davam lugar mesmo, eles davam lugar para o Espírito Santo de Deus atuar. Mas, porém, também tinha muitas coisas ali que o apóstolo Paulo mesmo disse que nem entre os incrédulos, vamos dizer assim, ele viu tanta coisa. Era o filho dormindo com a mulher do pai, porque às vezes a mãe tinha morrido, tinha tomado uma esposa e ele teve que enfrentar esses problemas numa igreja que tinha tantos dons. Então perceba, irmãos, que tudo isso que Deus vai falando, que Deus vai proporcionando, é para abençoar o povo. Mas muitas das vezes a gente toma partido pelo fato de Deus abençoar a nossa vida, achamos, ou a nossa igreja, ou a nossa comunidade, onde nós fazemos parte, nós vemos Deus operar, Deus fazer tantas coisas, que a gente se acha no direito de fazer coisas que às vezes desagradam ao Espírito Santo totalmente. Então perceba que tudo o que acontece, às vezes a culpa é nossa mesmo. As coisas acontecem, por que acontece? Porque nós damos lugar para as coisas acontecerem, tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Então a igreja de Corinto estava dando lugar para que Deus possa operar as coisas boas, os dons pudessem ser manifestos, a operação de maravilhas pudesse ser manifesta, mas também estava dando lugar para que as coisas horríveis estavam sendo manifestas. Então nós vemos que começou bem, mas estava terminando mal. Então o apóstolo Paulo aqui chamando a atenção da igreja de Corinto. O 2.2, a adoração de uma liturgia para a edificação coletiva. Havia muitos talentos entre os coríntios. Por isso, para o desenvolvimento espiritual de todos, era necessária a adoção de um plano litúrgico para que as celebrações em Coríntio fossem edificantes para todos. Logo, deveria haver espaço para tudo do louvor ao falar em línguas, passando pela profecia e pelo discernimento de espírito. Um conceito-chave, entretanto, era a ordem de modo que cada um, a partir do seu próprio relacionamento com Deus e no desenvolvimento de sua adoração, deviam colaborar individualmente para o estabelecimento de um bom ambiente de louvor a Deus. A desculpa de que o momento de adoração nos conduz ao descontrole é inválida. Irmãos, ninguém fica descontrolado quando está falando língua estranha.
Ninguém fica descontrolado quando de repente está tendo extravasando, fazendo, né, gestos na igreja, quando está cheia do Espírito Santo. Ninguém está inconsciente. Todos nós, mas a gente sente isso e fica incontrolável não fazer algo que muitas vezes para outros ou para até mesmo para o mundo é bizarro. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele adotou essa liturgia para que o culto não fosse uma bagunça. Porque também, meus irmãos, aqui não está inserido aqui, mas vai que de repente não tinha uma disputa, quem profetizava mais, quem profetizava, né, para dizer quem estava profetizando mais, para que tudo isso pudesse acontecer. Algumas coisas que estavam acontecendo lá, que estava desagradando a Deus. Então tudo isso, o apóstolo Paulo estava colocando uma ordem. Porque, todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo, todo mundo queria falar língua estranha alto, e de repente um estava profetizando, o outro lado estava falando língua estranha alto que não tinha intérprete. Então o apóstolo Paulo foi colocando isso para que pudesse ter ordem. Vocês têm que colocar ordem, porque não adianta nada, vocês vão fazer tudo isso, mas na verdade vocês não vão absorver nada. Então faça tudo com ordem. O 2 aqui é o princípio de amor. O 3, né? O princípio de amor na estrutura da liturgia. Paulo deixa bastante claro que todas as regras comunitárias de operações sobrenaturais, normas coletivas e manifestações espirituais precisam ser medidas pelo amor. Nada de ser feito por revanchismo, sentimento de humilhação do próximo ou narcisismo. Cada cristão daquela comunidade tinha o privilégio de exercer seus dons ministeriais, desde que levassem em conta que a existência desses era para a glória de Deus. O serviço à comunidade, sem a devida conciliação entre dons, ministérios de amor, a bênção de Deus pode tornar-se inválida. Não existe culto sem a manifestação de Deus. As operações espirituais, sem a medição do amor, tornam-se puro exibicionismo e espetáculo que somente atrapalham o culto e afastam a glória de Deus. Irmãos, tudo que for fazer no culto tem que fazer com amor coletivo, todos participando, todos orando, todos intercedendo. Para quê? Para que não venha ser uma coisa só para mim. Eu venha ser o egoísta, eu venha achar que as coisas têm que acontecer ao meu redor. Tudo tem que acontecer à minha volta. Eu estou no culto, de repente eu tenho o dom de cantar, ou o dom de pregar, e as pessoas, e eu acho que tudo tem que acontecer à minha volta, tudo tem que ser, as probabilidades têm que acontecer tudo ao meu favor. Mas aqui, o que nós vemos aqui? Que, vou até ler de novo aqui, sem a devida conciliação entre dons, ministério e amor, a bênção de Deus pode tornar-se inválida. Então, o que tem que acontecer no culto? Um amar o outro. Por isso que nós vemos que a Bíblia está escrito que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, uma oferta, e você tiver uma oferta para colocar no altar e tiver algo contra o seu irmão, primeiro você vai se reconciliar com ele e depois leva essa oferta. Ou seja, primeiro, antes de você querer, isso está no Antigo Testamento, mas antes de você querer prestar o seu culto, fazer o seu culto, não, eu vou adorar a Deus hoje, antes de você, vamos dizer assim, querer colocar o seu culto diante do altar do Senhor, primeiro você tem que se reconciliar com o seu irmão, para depois prestar o seu culto, porque senão a bênção de Deus torna-se inválida. Então, Deus ele opera no nosso meio. Deus ele faz grandes maravilhas em nosso meio. O culto está acontecendo, só que muitas vezes as pessoas estão dispersas daquilo que está sendo realizado no culto. Mas tomemos cuidado. Por quê? Porque Deus ele quer que nós venhamos ter um culto racional. E até eu achei interessante aqui, não existe culto sem manifestação de Deus. As operações espirituais sem mediação do amor tornam-se puro exibicionismo. Ou seja, nós sabemos, irmãos, que às vezes a pessoa vai cantar, ou a pessoa vai pregar, e ela não está interessada no amor ao próximo. Porque o culto também é amor ao próximo. Quando você vai louvar a Deus, você está louvando a Deus, amando a Deus, mas você está amando o seu próximo para que Deus possa falar com ele através do seu louvor. Você vai pregar, você vai ministrar a palavra, você está ministrando a palavra para que Deus possa receber, mas também para que o seu próximo possa ver a manifestação do Senhor. Então, tudo isso acontece. Você está no grupo de louvor, ou no grupo da mocidade, das irmãs, das crianças, dos jovens, você está ali para ficar, para se exibir. Não, você está ali para que Deus possa, através do louvor de todos coletivamente, possa se achegar àquela pessoa. Porque nós vemos, meus irmãos, um querendo ser melhor que o outro. Infelizmente, nós temos isso na igreja. Então, tornam-se, por exemplo, espetáculo que somente atrapalha o culto e afastam a glória de Deus. Então Deus não opera. Às vezes as pessoas colocam hinos lá meio lento para falar e a pessoa, nossa, está sentindo
Às vezes nada, é pura emoção que as pessoas estão sentindo. Porque o interesse, de repente, daquele grupo ou daquela pessoa é só se exibir, dizer que é melhor que aquele, melhor que aquela, mas na verdade nós temos que estar disposto a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele é o centro do culto. E o nosso irmão tem que nós temos que, através da mensagem do louvor e adoração que Deus está colocando para nós, aquela outra pessoa ali, o nosso irmão, a nossa irmã, precisa ser tocada, precisa ser alcançado pelo Senhor. Liturgia, formalismo e exibicionismo. O culto a Deus versus o culto ao culto. A história é dinâmica, assim como o desenvolvimento do povo de Deus. Durante o curso de desenvolvimento do plano divino sobre a terra, o Senhor vem se utilizando de diversas estratégias para auxiliar o seu povo no louvor. Orientou a construção do tabernáculo e do templo, exigiu sacrifícios de animais e agora pede sacrifícios de louvor. Se com Israel e a igreja primitiva as formas de cultuar a Deus mudaram, é natural que em nossas comunidades algo também se altere sem conduto, a essência ser perdida. Então nós vemos que no Antigo Testamento, quando teve o tabernáculo, as pessoas cultuavam de que forma? Levando o sacrifício, levando o seu melhor. Irmãos, no Antigo Testamento, as pessoas criavam um animal, um cordeiro, até mesmo um carneiro dentro de casa, para que possa o quê? Quando fosse o dia da expiação, o dia do sacrifício, levasse o melhor. Porque a gente vê que tem um sacrifício de uma vez por ano, tem vários sacrifícios ao decorrer do mês. Então, até mesmo do dia, até mesmo da colheita, das primícias. Então as pessoas sempre levavam o seu melhor para o tabernáculo, o seu melhor para a igreja, vamos dizer assim, se fosse para nós hoje. Mas vamos falar de tabernáculo para não confundir, ou até mesmo do templo. Levava o seu melhor para o templo, o melhor para o tabernáculo no Antigo Testamento. Então eles levavam o que era de melhor, o que eles tinham de melhor para Deus. Então, hoje, nós vemos, meus irmãos, por isso que nós estamos falando do começo, que nós temos que levar o nosso melhor. O que é o nosso melhor para Deus, para nós levarmos para o culto? É nós termos discernimento daquilo que o Senhor está falando conosco. Como nós levamos o nosso melhor? É nos preparando, é orando, é buscando a Deus, é falando com Deus. Porque, meus irmãos, desculpa a minha sinceridade, mas não adianta nada, queria assistir um futebol, queria assistir um filme, acabou de assistir o filme O Faustão, sei lá que programa que se passa nesses horários, o mais antigo dele, se não me engano, é o Faustão, mas tem vários outros programas, e acabar de assistir um programa desse e ir para o culto. Por que não assiste um programa de animais? Por que não assiste o Planeta Terra? Por que não assiste um programa, algo vai falar da natureza? Não, tem que assistir alguma coisa dessa forma. Por que não assiste uma pregação? Hoje nós temos o YouTube aí, diversas pregações, diversos comentários bíblicos, diversos estudos bíblicos. Por que não lê a Bíblia? Por que não ora? É isso que Deus quer, que nós venhamos estar preparados para nós chegarmos no culto. Porque a gente tem muitos, meus irmãos, tem muitos, né, que eu vou dizer que tem muitos mesmo, que fica no sofá e assistindo o jogo, eu estou colocando o jogo como exemplo, assistindo, aí acabou o jogo, desligou a televisão, vai para a igreja, toma banho antes, se arruma na hora do intervalo, e daqui a pouco, irmãos, quando a hora do culto vai, desliga a televisão, agora eu vou para o culto. Mas chega no culto, que vai absorver o que do culto, irmãos? Absorve, mas eu fui abençoado. Foi, mas poderia ser muito mais. E às vezes está falando que foi abençoado, às vezes fica até difícil de compreender, porque Deus está falando que quer o nosso melhor. Se Ele quer o nosso melhor, o nosso culto começa em casa. A nossa dedicação ao Senhor começa em casa. Por que eu falo isso do futebol? Porque eu também já gostei muito de futebol. Então às vezes fica, acabou, então agora eu vou para a igreja. Não, irmão, não faça isso. Se prepare antes, porque eu culto uma vez por semana. Se quiser ver o jogo, depois você vê. Apesar que eu não concordo muito com isso, mas da forma que está sendo ordenada, da forma que está sendo organizada, não está sendo uma forma, irmãos, que eu creio que Deus está se agradando. Mas eu sou um novo convertido. Deus até tem paciência com as pessoas que estão começando agora no Evangelho, mas aquelas que já estão há muito tempo no Evangelho, já cresceram na igreja, no sentido de sempre foram ensinadas na igreja e agora fazendo essas coisas, é complicado. Aí você diz, que melhor que eu estou levando para Deus? Mas eu estou colocando o meu tempo à disposição do Senhor. 2 horas, 2 horas e meia, irmãos. Sendo que ficou ali 8, 9 horas ali só fazendo coisas que não deveria, que não vai edificar em nada. Aí vai se preparar, buscar Deus, falar com Deus, Senhor, abençoa. Visita, lê um livro relacionado à Bíblia, lê a própria Bíblia, se encher, se programar, se
se vamos dizer assim, estar cheio da presença de Deus, orar. Tem tantas coisas que a gente pode fazer, mas não, irmãos. Por isso que se passa os programas mais baixos no domingo. O formalismo. O formalismo é uma observância estrita a regras e formas. E isso em algumas igrejas vem se tornando um problema no momento do culto. Em alguns lugares o culto é tão mecânico que sua previsibilidade engessa a adoração. Em outros casos, uma pessoa pode até não andar realmente de acordo com os padrões de Deus, mas se ela seguir o formalismo do culto, pode até ministrar a adoração. Isso é errado, pois os adoradores verdadeiros, mais do que seguir regras, seguem uma vida de obediência a Deus. Irmãos, nós estamos falando de liturgia na questão de ordem no culto, e nós vemos que a Assembleia de Deus se adotou alguns padrões, padrões não vou dizer, mas que nós estamos falando, oração, os hinos da harpa, alguns vêm com grupo de louvor, não que seja uma regra para todas, mas você pode perceber que na Assembleia de Deus é sempre assim, a oração, depois o louvor da harpa. Mas, irmãos, não pode ser uma coisa mecânica, que as pessoas, mas a pessoa já está com aquele pensamento, eu sei que vai acontecer no culto, vai ser assim, assim, assim. Não, irmãos. Tudo é uma ordem para que a gente possa absorver melhor do culto, não para a gente poder adivinhar o que vai acontecer. Mas o nosso pensamento não pode ser um pensamento mecânico. É que ele colocou aqui de outra forma, mas eu estou trazendo para nós pensarmos de uma forma maior, mais abrangente. Então aqui ele está falando o quê? Que não pode ser uma coisa mecânica, engessada, uma previsibilidade. Mas o que acontece? Nós temos que ter uma ordem no culto, mas também nós não podemos estar preso ao formalismo. Por quê? Eu tenho que estar ali. Eu não posso, quando eu estiver louvando a Deus, eu tenho que estar cantando ao Senhor, e eu não posso chorar, eu não posso sentir a presença de Deus naquele momento, não posso desviar. É isso que está falando. Porque de repente na hora que você está louvando a Deus num grupo, ou até mesmo individualmente no púlpito, ou não sei como funciona na sua denominação, então, de repente está sentindo a presença de Deus, mas eu não posso falar em língua estranha aqui porque eu estou louvando a Deus, eu não posso sair fora do ritmo. Não, você pode sim. É isso que está falando, não pode ser mecânico. Então, se sentir a presença de Deus, dá lugar mesmo para que Deus possa alcançar outras pessoas. Pois os adoradores verdadeiros, mais do que seguir regras, seguem uma vida de obediência a Deus. Não existe fervor nas orações que já se tornaram vãs repetições. A forma como o culto é apresentado é muito mais importante que o Deus que se pretende adorar. Ir à igreja tornou-se uma tradição. Então, esse é o problema. Tratar a igreja como uma tradição. Não, eu tenho que ir para o culto, eu preciso ir, eu preciso fazer algo, eu preciso estar no culto. Lógico, irmãos, eu entendo que nós estamos falando que as pessoas, às vezes, que começou agora no Evangelho, é compreensível. Mas eu estou querendo dizer, para as pessoas que estão há muito tempo já no Evangelho, que ainda tem essa mentalidade de tradição. Eu preciso ir por causa do meu pai, eu preciso ir por causa da minha mãe, eu preciso ir por causa que não vai vamos dizer assim, vai escandalizar o nome da minha família. Não precisa de nada disso. Você tem que ir para o culto, adorar a Deus, por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade para buscar ao Senhor. Então nós fazemos isso por amor a Deus, para buscar a Deus, para glorificar a Deus. O perigo de falta de ordem. Semelhante à comunidade em Corinto, em várias igrejas a abundância de dons que deveria ser um sinal de bênção tem se tornado motivo de tribulação. Em alguns lugares há tanto louvor que não é possível ter pregação da palavra. Já em algumas comunidades, o momento de oferta tornou-se centro do culto, ocupando a maior parte do tempo. Como faz falta uma boa, genuína liturgia nesses lugares? Irmãos, é complicado. É complicado, eu até concordo aqui, que a gente não está criticando ninguém. Mas, irmãos, o momento, vou dizer assim, é que a gente fala um momento mais importante, para de repente soar aos ouvidos de alguns, como se a gente estivesse descriminalizando ou estivesse rebaixando as outras coisas, os outros trabalhos que acontecem no culto. Não estamos fazendo nada disso, irmãos. Mas nós sabemos que a palavra tem que ser prioridade. A palavra tem que ser a primazia do culto. A primazia que eu quero dizer é dar prioridade para a palavra. O tempo da palavra tem que ser uma coisa que tem que dar, que o pastor tem que ter um jeito de arrumar. Porque às vezes um pede para cantar, para não ficar feio, aí dá oportunidade para um, perde a oportunidade para outro. Aí a irmã vai cantar, conta um testemunho,
primeiro e depois canta. Aí se passou 10, 15, 20 minutos, um vai cantar, aí vai também ler uma palavra, quer pregar, o outro que vai pregar vai trazer uma saudação ou trazer uma palavra, de repente tem tempo ali, ele canta um hino, depois então vê que é uma bagunça ali, e quem tem que ver isso é o pastor. Irmão, eu falei para você vir aqui para você dar uma saudação, então saudação não é cantar. Se eu tivesse chamado você para cantar, você cantaria. Então, meus irmãos, pode ver que então a pessoa vai lá e a pessoa vai dar um testemunho. Olha, pastor, vai lá e dá um testemunho e depois louva a Deus. Mas um testemunho curto, um testemunho, para quê? Para que não possa prejudicar a palavra. A palavra de Deus, irmãos, tem sido, vamos dizer assim, reduzido o tempo. Você dá tempo para tudo. Para a palavra não. Tem igrejas que, louvado seja o nome do Senhor, que tem tempo para a palavra. Não importa. É 50 minutos, é 45 minutos, mas aquele tempo é da palavra. Mas tem outros lugares que não. Que determinado tempo, irmão, tá acabando, né? Meia hora aí, 40 minutos. 40 minutos ainda é bom, mas 25 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Irmãos, que 15 minutos as pessoas vão absorver da palavra? Então fica complicado porque nós vemos que um culto desse não tem ordem. E outros, às vezes, fazem a ministração da oferta. Infelizmente, eu já vi 15, 20 minutos ministrando a oferta, irmãos. E quando vai fazer o apelo, é 10 minutos. Quando vai dar a palavra para alguém pregar, é 20 minutos, 25 minutos. Mas a oferta é 15, 20 minutos de ministração de oferta, irmãos. Cai para nós, né? É brincadeira uma coisa dessa. Mas tudo bem. As pessoas, o que está na frente desse trabalho é o que vai prestar conta a Deus. Então, nós temos que ficar tranquilos e esperarmos Deus falar conosco para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Mas também, irmãos, nós temos opinião. E a nossa opinião é que Deus, Ele está falando conosco. E Ele sabe tudo aquilo que acontece dentro de nós. Então, nós temos que prestar o nosso culto de uma forma racional. E esses que estão fazendo tudo isso aí, não se preocupem não, irmãos. Tudo tem um tempo. E naquele grande dia nós vamos ver Deus querendo que venha prestar conta daquilo que está fazendo. Conclusão, a importância da liturgia para o desenvolvimento da adoração a Deus é algo que devemos continuamente reconhecer. Todos somos capazes de perceber quando a programação de um culto está mal elaborada ou simplesmente não existe. Isto porque essa irresponsabilidade afeta coletivamente o louvor que se pretende apresentar ao Senhor. Busquemos a Deus com fervor, mas sempre numa perfeita organização. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que que exige de nós organização, quando nós fazemos alguma coisa para Ele. Não desordenado, mas tudo organizado. Então aqui Deus está falando conosco para que nós venhamos ter organização no culto. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.